Boa noite a todos. Então, continuando aqui a parte de sequência, nós tínhamos parado no teorema 2.5, aqui nós estamos com o teorema 2.6, que diz o seguinte: se eu tenho uma sequência n que converge para um limite a L, ou seja, então eu já sei que, dado epsilon maior que zero, vai existir um n pertencente aos naturais, tal que sempre que n for maior que esse n vai implicar em módulo de an menos L menor do que esse epsilon. E se L estiver entre A e B, então a partir de um certo índice n, nós vamos ter isso. AN vai estar entre A e B. Então, dessa desigualdade aqui, abrindo o módulo, eu tenho que AN é menor que epsilon mais L, maior que L menos epsilon. Então agora é só uma questão de epsilon, né? Basta eu tomar o epsilon como sendo o menor valor entre aqui a gente vai colocar L menos A e aqui nós vamos colocar B menos L. Então, considerando o epsilon sendo o menor valor entre essas duas situações, o que eu tenho? L menos epsilon, eu vou escrever aqui, L menos epsilon vai ser maior, porque epsilon é um valor menor, então eu estou tirando algo menor de L do que L menos quem? L menos A. Então, aqui vai ficar L menos L simplifica, menos com menos dá mais, sobra A menor que L menos epsilon, que é menor do que AN, que é menor que epsilon mais L, mas epsilon mais L é menor do que eu pegar, no caso, o outro, que vai ficar L mais, no lugar do epsilon, vai ficar B menos L. Simplifica os dois, sobra B. Então, a gente tem AN menor que A, maior que A e menor do que B, certo? Desde que AN converge para L. Vai existir um certo índice N, certo? A partir de um certo índice N, ou seja, todos os n maior que esse índice n vai implicar nisso, sempre que o L estiver entre A e B. Esse corolário, no caso de A maior que zero, basta tomar, no caso, A como sendo módulo de L sobre 2, certo? E no caso de A negativo, eu tomo B como sendo módulo de L sobre 2. E então a gente tem a resposta. Certo? Na situação onde L é negativo, desculpa, aqui eu errei. No caso onde L então, indo aqui para o próximo slide, nós temos aqui operações com limite. Essas operações com limite, a gente está acostumado a fazer lá no cálculo 1, quando eu vou calcular limite
por exemplo, de x² mais x ao cubo, quando x tende a algum valor a, né? Eu abro em limite de x² mais limite de x ao cubo, quando x tende a e quando x tende a a. Ou seja, limite da soma é a soma dos limites. Limite de uma constante vezes uma sequência, eu tiro a constante da sequência e calculo o limite da sequência, certo? Então, esses resultados para limite também valem para sequência. Limite do produto é o produto dos limites, e se o b é diferente de zero, então o limite de uma divisão é igual à divisão dos limites, desde que o limite da sequência bn, que no caso é o b, seja diferente de zero. Então, por exemplo, como que a gente verifica isso? AN e BN são duas sequências convergentes com limites A e B. Então, eu tenho AN converge para A, BN converge para B. Então, o que nós temos aqui? Que módulo de AN menos A é menor do que epsilon e módulo de BN menos B é menor do que epsilon. Dado epsilon, né, aqui, dado epsilon, vai existir um N1 pertencente aos naturais, tal que sempre que N for maior que esse N1, vai implicar nisso. E aqui também, dado epsilon maior que zero, vai existir um N2 pertencente aos naturais, sempre que N for maior que N2, vai acontecer isso. Então, a gente toma o máximo. Agora, vamos pegar aqui um N3 como sendo o máximo entre N1 e N2. Então, sempre que N for maior que esse N3, vai satisfazer tanto essa desigualdade quanto essa ao mesmo tempo. Porque N é maior que N3, então esse N vai ser maior que N1, vai garantir isso. Esse N vai ser maior que N2, vai garantir isso. Então, módulo de AN mais BN menos A menos B é igual a módulo de AN menos A mais BN menos B, que é menor ou igual usando a desigualdade triangular, módulo de AN menos A mais módulo de BN menos B. Isso aqui é menor do que epsilon sobre 2. Tanto faz eu colocar epsilon quanto epsilon sobre 2. Aqui vai ficar menor que epsilon sobre 2, aqui epsilon sobre 2, somando epsilon sobre 2 mais epsilon sobre 2, a gente tem epsilon, certo? Os outros são praticamente iguais à demonstração. Esse aqui na questão do produto, só voltando um pouco, lá no segundo slide, que eu acho que deu uma cortada, eu não sei aí na gravação, no caso de L, onde o limite for positivo, eu tomo o meu A como sendo L dividido por 2. E no caso do limite ser negativo, eu tomo B como sendo módulo de L sobre 2, naquela desigualdade, A menor que a N, que é menor que B. Tá? Então, substituindo, eu vou ter aquele corolário. E provando agora que AN vezes BN converge para A vezes B, eu tenho que pegar aqui e fazer AN/BN menos, vamos ver aqui se vai dar certo. Eu vou colocar ABN e vou somar ABN menos A vezes B. Isso aqui é igual a módulo. Aqui eu vou colocar o BN em evidência. Vai ficar AN menos A, mais, e aqui eu vou colocar o A em evidência. Vai ficar BN menos B. Desigualdade triangular, módulo de BN, módulo de AN menos A, mais módulo de A, módulo de BN menos B.
A gente sabe que AN converge para A, então a gente sabe que módulo de AN menos A é menor do que epsilon, módulo de BN menos B é menor do que epsilon. AN e BN são sequências convergentes, então elas são limitadas, ou seja, módulo de BN é menor ou igual que uma certa constante m. Então eu posso limitar tudo isso aqui, AN menos A menor do que epsilon, eu posso colocar como sendo epsilon dividido por 2m, por exemplo, tanto faz. E BN menos B, eu posso colocar como epsilon dividido por 2 vezes módulo de A. Por que isso? Porque aqui vai ficar menor, BM é menor do que M, módulo de AN menos A é menor do que epsilon dividido por 2 dividido por M, mais módulo de A, e módulo de BN menos B é menor do que epsilon dividido por 2 vezes módulo de A. Simplifica, simplifica, dá epsilon sobre 2 mais epsilon sobre 2, que dá epsilon. Portanto, essa desigualdade aqui, observa o seguinte, simplificando isso com isso, eu tenho o módulo de AN/BN menos A vezes B é menor do que epsilon. Claro, eu preciso da definição, dado epsilon maior que zero, existe um N1, tal que isso aqui me garante. Dado epsilon maior que zero, existe um N2, toma um N3 maior que N1 e N2. Então, dado epsilon maior que zero, vai existir um N3, que é o máximo entre N1 e N2, tal sempre que N for maior que N3, vai implicar nisso aqui. Ou seja, que limite de AN/BN é exatamente A vezes B, tá? Quando N tende para infinito. Aqui a gente tem um exemplo. Eu quero provar que módulo, ou melhor, raiz enésima de A converge para 1. Se A for igual a 1, raiz enésima de 1 é 1, que é uma sequência constante que converge para 1. Se o A for maior do que 1, eu tenho que o A ele vai ser igual a 1 mais um certo Hn, certo? Ou melhor, raiz enésima vai ser isso. Porque se o A for maior do que 1, a raiz tem que ser 1, alguma coisa. Então é 1 mais alguma coisa muito pequena. Se eu elevo tudo a n, simplifica, fica A igual a 1 mais Hn elevado a n. Isso aqui é maior, utilizando agora aquela desigualdade de Bernoulli, igual a 1 mais n vezes Hn, que é maior, tudo coisas positivas, isso aqui é maior do que eu tirar o 1, n vezes Hn. Só que quem que é Hn? Hn é, observando aqui, eu tinha feito raiz enésima de A igual a 1 mais Hn. Subtraindo 1 em ambos os lados, Hn é raiz enésima de A menos 1. Vou colocar um módulo aqui, módulo, e se eu passo o n dividindo, eu tenho que raiz enésima de A, ou melhor, Hn, é algo menor, olhando aqui da direita para a esquerda, é menor do que A dividido por n. Então, eu quero que isso seja menor do que epsilon. Quando isso vai ser? Basta eu passar o n multiplicando e o epsilon dividindo. Quando, ou melhor, tomando n maior, passo o epsilon dividindo, que A dividido por n, a gente tem essa desigualdade. Então, dado um epsilon maior que zero, vai existir um n maior do que A sobre n, tal que raiz enésima de A menos 1 é menor do que epsilon, e isso é exatamente a definição de limite. Portanto, limite de raiz enésima de A converge para 1 quando n tende a infinito, certo? Então, a gente tem aí a demonstração.